Olá, amigos do Hangout do Silvio, é um prazer estar aqui de novo, mais uma quarta-feira, às 21 horas em ponto, para a gente bater aquele papo sobre assuntos diferentes, sobre verdades ocultas, sobre curiosidades, sobre uma série de coisas, né? O nosso protagonista, lógico, sempre está aqui, o Rubens Sodré, já ele vai dar uma boa noite para vocês. Hoje nós vamos discutir, vamos conversar o que é essa tal de física quântica. Lembrando que ninguém aqui é especialista. Eu não sou, o Rubens não é, o Manuel Lima não é, e o Nick não é, o cantor Nick não é especialista. Somos curiosos, né? Mas cada um sabe um pouquinho e vai dar um caldo aqui. Mas o importante é que as informações que a gente deixar aqui, vocês investiguem, vão a fundo, vão tentar entender, que de repente amanhã vocês podem ser convidados para discutir esse assunto aqui, tá? Então a ideia não é dar aula aqui, colocar números, colocar uma luzinha, fazer contas, tal, não é isso. A ideia é tentar entender o que é essa tal de física quântica. Primeiro eu quero dar uma boa noite grande para o nosso querido cantor Nick, presidente da Vai TV, né, uma pessoa muito querida por nós todos aqui que estamos aqui. Nick, boa noite. Se apresente ao público aí, meu querido. Boa noite, Silvio. Boa noite, Manuel Lima. Boa noite, Rubens. E boa noite a todos os presentes. Será um prazer falar de física quântica, que é algo realmente que deixa a gente mais tranquilo em relação ao mundo, né? Um aprendizado. Porque ela nos revela muita coisa. Ela mistura um pouco da parte espiritual com a parte da matéria. Então, eu acho que é uma ótima junção para o pessoal aprender. Agora nós temos o segundo convidado, né, que se trata do Manuel Lima, que é ator, escritor, diretor. Ele é um monte de coisa, rapaz. O Manuel Lima é uma sumidade em diversos assuntos, uma pessoa que eu admiro muito, aprendi a respeitar, tenho um carinho muito grande. Tudo que eu faço eu tento envolvê-lo pela sapiência que tem esse homem aí, é muito gente boa também. Grande Manuel Lima, boa noite, muito obrigado por estar aqui, Manuel. Se apresente, fale um pouquinho do tema aí. Boa noite, Silvio. Ô, Silvio, eu pediria que você não exagerasse, né? Porque o pessoal vai pensar que eu sou algum gênio, alguma coisa. Eu não sou nada disso. Eu sou um caboclo simples, lá da roça, né? Sou ator, sou de formação, sou administrador de empresa, sou ator, escritor, escrevo alguma coisa. E sou um pesquisador de como a vida funciona. Desde cedo a coisa me chamou a atenção. Como a vida acontece, por que uma pessoa está sempre doente, a outra está sempre sã, por que um é rico e o outro é pobre, por que um nasce numa favela, o outro nasce numa mansão, numa riqueza, por que a guerra, por que as pessoas se matam, por que o ser humano é um animal que ainda não evoluiu espiritualmente. Isso sempre me chamou a atenção. Então, a minha pesquisa é uma pesquisa pessoal, mas eu não sou especialista em nada, muito menos em mecânica quântica. Mas eu aprecio a mecânica quântica, porque a mecânica quântica vem dar validade para uma série de coisas que eu acredito e sempre procurei aplicar na minha vida. Então, boa noite para você, Silvio, boa noite para o Nick, boa noite para o Rubens e boa noite para todos os internautas que estão aí nos acompanhando. Boa noite, meu querido Manuel Lima. Manuel Lima é uma pessoa fantástica, humilde até, por os trabalhos que ele faz. Aí lá no meio do programa, no meio do Hangout, a gente volta a falar um pouco mais sobre o Nick, um pouco mais sobre o Manuel, sobre o que eles estão fazendo atualmente, quais são os seus objetivos. O Manuel tem que falar do livro dele, obviamente, né, O Viajor, que é muito interessante, eu li, é muito bacana mesmo. A mensagem muito bonita no livro e interessante, eu particularmente gostei. E por último, e não menos importante, nosso convidado especial de todas as quartas-feiras, que está aqui falando, trazendo a agenda global para a gente, trazendo tudo o que acontece no mundo e no Brasil, nosso querido irmão Rubens Sodré, do Verdade Oculta. Muito boa noite, Rubens. Tá sem som, Rubens? Tá sem som. No microfone, esqueci de clicar. Silvio, boa noite para você, boa noite para o nosso queridíssimo Manuel Lima, o Nike Rogers, e essa turma toda que está assistindo a gente aí já desde antes, né, de você apertar aí online. As pessoas já estavam assistindo na tela preta, só vendo a imagem escura
antes de aparecer a sua imagem, isso aí prova o prestígio que o Silvio tem a este grande público na internet. Parabéns, Silvão. Tamo juntos aí. Obrigado. Para quem não sabe, né, o Rubens é o proprietário do canal, que eu vejo que tem muita gente nova vindo, viu, Rubens? Cada dia mais gente nova. Então, para quem não sabe, o Rubens é proprietário, é o idealizador do canal Verdade Oculta e da obra Prepare-se. O prepare-se para outra, porque essa já era, essa é a expressão que ele usa. Então ele coloca muito bem, porque você tem que se preparar espiritualmente, você tem que saber das coisas para que não tropece ali na frente, ou caia numa vala propositalmente, ou seja manipulado por esse sistema de coisas que estão por aí, né? Então o prepare-se tem uma função muito importante, não é por menos que ele tem mais de 67 milhões de visualizações no YouTube, eu arrisco dizer que mais de 100 milhões com todos os canais somados, são mais de 100 mil inscritos, muito mais que isso, então ele tem um mérito grande. Gente, hoje nós vamos falar de física quântica. Não sou especialista, nem nossos convidados são, mas todo mundo tem uma leve ideia do que é, ou estudou um pouquinho. Antes, eu gostaria que o Rubens já fosse preparando o vídeo. Nós vamos colocar um vídeo aí do Dr. Quantum. Nós vamos colocar sem som por causa de direitos autorais. Tudo dá problema de direitos autorais hoje. Então, eu vou tentar explicar aqui. Se o Nick quiser intervir, se o Manuel quiser intervir durante a explicação, ou o próprio Rubens, não tem problema, tá? Eu vou estar falando, mas vocês podem interromper a qualquer tempo. Eu vou fixar o Rubens para ele passar a imagem, e aí a gente entra no assunto imediatamente. Tá fechado? O Bom está preparando aí? Ah, já está do jeito, já. Olha lá. Olha lá. Um olhar científico como a consciência cria a realidade. Os quânticos descobriram os átomos, os físicos, os vórtices de energia, constantemente em vibração. Então toda a estrutura do universo, incluindo você e eu, irradia uma assinatura de energia. Tudo é composto por uma... Não consegui ler o resto. Momento que a consciência decide criar, simplesmente se cria. Bacana. Nossa realidade opera. Esse é o Dr. Quantum, né? Ele vai tentar explicar aí os primórdios da física quântica. Ela foi descoberta em 1800, né? E ele vai fazer uma... A gente não está colocando o som por causa de direitos autorais. Olha, aí tem uma fenda, né? Nessa fenda estão passando bolinhas, né, físicas, vamos colocar dessa maneira. Essas bolinhas, elas ultrapassam a fenda e criam uma reta, né, do outro lado. Se você colocar duas fendas, acontece o mesmo efeito, tá vendo? Olha lá. As bolinhas criam duas retas passando pela fenda. E aí é o exemplo de onda, tá vendo? Olha, se você coloca uma onda, um pingo de onda numa água, na água, ela gera também um risco perfeito num quadro negro do outro lado, tá vendo? A onda, apesar de ela ser ampliada e ela continuar criando onda, ela também gera uma fenda única, né? Mas aí ela fala com duas fendas, né? Ele está dando um exemplo agora. Abriu duas fendas, isso é física, viu, gente? Olha lá, abriu duas fendas, olha lá, está indo duas ondas. Olha só como as ondas se expandem. Olha só que interessante. Olha só, tá vendo? Duas fendas criaram vários reflexos, e não dois apenas. Olha só que interessante isso, né? Você gera uma onda passando por duas fendas, você gera várias fendas. Olha lá, tá vendo? No caso da onda física, gera duas. Mas da onda, que pode ser uma onda eletromagnética, que pode ser uma onda, aí no caso está representada por água, ele gera várias fendas, né? Vamos ver agora o que ele vai fazer. Criou uma metralhadora de bolinhas físicas, né? Vamos ver o que vai acontecer. Desculpa por não pôr o som, mas esse negócio de direito autoral eu vou te contar. Ah, luz, um feixe de luz, tá vendo? O feixe de luz gera uma fenda. Um feixe de luz em duas fendas, tá vendo? Mesma coisa, lá, gera várias fendas do outro lado num vórtice perfeito. Olha que loucura isso, né? Como explicar isso? Isso é discutido há trilhões de anos, mas se as bolinhas forem de energia física,
elas acabam correndo o mesmo efeito, dependendo da distância que são atiradas. Agora, gente, é que veio o curioso, que ele vai entrar nesse detalhe agora, que é extraordinário, né? Que é inexplicável, vamos colocar dessa maneira. Vamos ver. São pulsos, né, eletromagnéticos sendo atirados. Olha lá. Pulsos eletromagnéticos acabam gerando várias fendas. Como é possível, né? Vendo? Ela bate, colide, se divide, atravessa, se junta de novo. Olha que loucura. Esse vídeo está disponível na internet, vocês podem procurar para ter o áudio original, tá, gente? Aí vocês procuram, e a ideia do Hangout é essa mesmo, vocês investigarem. Tá? Agora, no plano do observador, tá? Ele está colocando um observador, vamos colocar uma filmadora, ou uma coisa bem próxima da passagem, olha lá, da passagem das fendas, onde vai ser mandado novamente as mesmas esferas, os efeitos de luz, né, ou de energia, ou físico ou não, olha lá, está indo em direção da fenda, tá vendo? Está sendo observado a passagem de perto. Aí o que aconteceu? Olha lá, teria que ter múltiplas fendas, né? Mas a partir do momento que você coloca o observador, só tem duas. Não é interessante? Quer dizer, se tem o observador, quer dizer que o elétron pensa, quer dizer que ele tem vida própria, porque ele não quer ser observado, ele não quer desvendar o segredo. Como é que você explica isso? Né? Essa é a ideia, tá vendo? Portanto, ali diz ali uma explicação, diz, a partir do momento que você tem um observador consciente, define as coisas, né? Que o potencial é infinito também, de forma consciente. Ô Silvão, quer que eu vá parando aqui para você ler o texto aí no final? Pode ser, ajuda bastante, porque está muito rápido, né? Olha lá. Então, a partir do momento que tem um olho observador na passagem das fendas, olha lá, portanto, isso nos diz sobre nossa realidade. Portanto, o que isso nos diz sobre nossa realidade, né? Diz que a partir do momento que há um observador consciente, se define que como as coisas devem agir. Ou seja, a partir do momento que não tinha um observador lá, ela funcionava de uma maneira. A partir do momento que se colocou o observador, isso tem escola em qualquer lugar. Aquele potencial infinito age também de forma consciente. Tá? Isso é muito legal. O elétron agiu de modo em que a consciência havia definido a maneira que ele deveria agir. Ou seja, se eu estou olhando o que está acontecendo, ele vai agir de uma maneira. Se eu não estou olhando, ele vai agir de outra. Como isso é possível? Até se colocou as possibilidades de um corpo físico estar ali, de alguma maneira, influenciar esse procedimento. Não. Não é o corpo físico, e sim o observador, né, de qualquer maneira. Né? É limitada a consciência do observador, que na realidade somos nós. Está no controle de toda a nossa realidade. Né? Isso é bem interessante. Nós vamos discutir isso a fundo hoje. Como definimos nosso mundo, como ele irá desenrolar, dependente totalmente de nós numa escala coletiva. Né? Ou seja, se todo mundo pensar da mesma maneira, né, o que aconteceria? Depois eu vou fazer uma colocação a esse respeito. O mundo é o potencial de infinito e possibilidades infinitas. Nossa consciência pode moldá-lo da forma que escolhemos. Eu acredito nisso. Eu acredito, sim. Pode soltar, Rubão. Acho que acabou, né? Ou não? Da forma que escolhemos. Ok, Rubão. Fechou. Ok. Então vamos lá. Deixa eu desfixar o Rubão poder se estruturar novamente lá. Bom, gente, isso é um exemplo básico da física quântica, um exemplo básico. Né? Inclusive é importante ressaltar, no meu pouco de estudo que eu tive em relação a esse assunto, que até Einstein não considerava quantum, né, que era o nome original. Não vou dizer os nomes, vocês investiguem aí, é fácil de achar, né? Ele não concordava porque não tinha lógica, tudo tinha que ter uma lógica. E aquele que diz contra a física, ele acredita que então que a bomba atômica não existiu. Né? Se a bomba atômica é uma realidade, a bomba atômica matou 100 mil pessoas,
né? E isso não tem como contestar, isso também acho que o Rubens também acredita que houve essa explosão atômica em definitivo aí, que acabou matando 100 mil pessoas com base... Infelizmente o pessoal usa coisas magníficas para o mal, né? Isso é a história do mundo. Mas eu acredito muito que o que nós pensamos, né, da forma que nós acreditamos, nós podemos, através do pensamento, tornar aquilo real, né? Acho que o Criador, que eu acredito, deu esse poder para a gente, de poder transformar a nossa realidade numa coisa boa. Tem até uma frase que um estudioso, também não vou lembrar o nome, diz que o mundo é bom, o mundo é excelente, né? Somos nós que fazemos dele um mundo ruim. São as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos negativos, e nós somos bombardeados diariamente por coisas ruins, né? Nós somos bombardeados sistematicamente por coisas ruins, então automaticamente a gente gera uma realidade ruim, né? É óbvio. Então eu acredito nisso. Mas eu estou curioso para saber o que o Rubens pensa a respeito, muito curioso. Mas antes do Rubens, que é o melhor fica por fim, nós vamos falar com o Nick. O que o Nick acha da física quântica, pode contradizer as minhas colocações, fique à vontade, que eu não sou o dono da verdade, e eu estudei pouquinho para dar essa opinião, humilde opinião aqui. Vamos lá, Nick, o que é essa tal de física quântica, Nick, na sua opinião? Bom, a física quântica, eu conheço a física quântica desde o ano passado para cá. Fui apresentado por uma amiga que acabou me indicando para eu adquirir um pouco de conhecimento espiritual. O Manuel mesmo falou, né? É uma maneira da gente encontrar respostas para tudo na vida. Porque ela mistura a parte espiritual e todas as probabilidades, né? Como você viu, chama-se dupla fenda, né? Essa experiência aí é uma experiência antiga que mostra que o átomo ele se divide em duas partes e vai para as duas fendas. Ele não bate em nenhum lugar, não vai para... E se alguém estiver olhando, ele muda. Por quê? Por causa da luz. Porque a luz são fótons, também tem átomos na luz. Então, a física quântica me ajudou muito a ter o entendimento, a adquirir informações. É como se expandisse a minha mente o momento que eu comecei a buscar na física quântica respostas, como o Manuel falou. Eu acho que a física quântica ela tem algo de bom que te deixa... Só o fator de você ter dúvida de como que já te faz você pensar. Então, tudo é onda. E através das ondas, a gente emana pensamentos positivos, negativos, sentimentos. E o nosso aprendizado, né, o que a gente atrai. A gente atrai o que a gente sente. E ela explica tudo. Então, para mim, foi uma coisa que clareou muito em relação ao experimento da dupla fenda. Tudo é onda, né? Celular é onda, televisão é onda. Tudo são partículas que passeiam, que chegam por sinais. São os fótons. Oxigênio tem, átomo, tudo tem. Em todo lugar a física, né? Que é a matéria, a quântica misturou. Só para finalizar, o quantum é a maneira que os elétrons se modificavam diferente em outras circunstâncias perante ao núcleo. Por isso que foi chamado de quantum, ok? Por quê? Porque os elétrons eles não rodavam na posição linear. Com a mudança deles, foi gerado o quantum, que foi um dos pioneiros da física quântica que deu esse nome. É isso aí, Silvão. Maravilha, nós vamos nos aprofundar nisso, né? E agora eu quero que o Manuel Lima, o grande Manuel Lima, conte para mim o que é a física quântica, né? E a minha colocação também, se quiser dizer algo contrário do que eu disse, também não tem problema. Por favor, Manuel, o que é essa tal de física quântica? Nós agradecendo as 115 pessoas que estão ao vivo aqui conosco. Tá? Lembrando que o Hangout passado, nós tivemos um acúmulo entre o início e o fim do Hangout de 1.000 pessoas. Muito obrigado a todos vocês que acompanham os trabalhos. Daqui a pouquinho, depois da explanação do Rubens, eu vou ler lá no Verdade Oculta, eu vou ler no meu canal, vou ler no Facebook, todo mundo, mande suas mensagens, que daqui a pouquinho eu vou ler. Por favor, Manuel Lima, o que é essa tal de física quântica? Eu não vou discordar de você, porque eu não discordo de ninguém.
Mas a física quântica é o mesmo que física ondulatória. E ficou bastante popularizada como mecânica quântica, né? E essa experiência da dupla fenda, ela é muito importante porque ela define como o universo funciona. Então, o que a gente chama de massa não existe. Quando você joga o elétron e ele se transforma, passa por duas fendas, e do outro lado ele se apresenta como onda, depois que ele passou, você abre a outra fenda, ele volta e passa e atende aquilo que você quer. E se você observa, você só vê uma posição do elétron, porque o elétron está em todas as posições. Mas a hora que você observa, a nossa capacidade, a nossa dimensão, só vai ver um elétron, não vê todas as possibilidades do elétron. E a física quântica, ela vem comprovar de que tudo é onda. O que a gente enxerga como matéria, na verdade, é onda. É só uma questão de vibração. A vibração mais alta, mais baixa, quanto mais baixa, a diferença está aí. Então, nós podemos ver qualquer coisa, e eu posso ver esse livro, que eu estou aqui com ele, como uma matéria, como uma massa. Mas eu posso ver e estudar esse livro também como uma onda, uma energia, uma informação. E isso tem uma repercussão muito grande na nossa vida, porque os pensamentos, a nossa observação tem uma força muito grande. E isso a mecânica quântica comprova para a gente. Então, estudar mecânica quântica é uma obrigação que nós temos para adquirir conhecimento. Conhecimento para não ficar sobre o jugo dessa elite global que não interessa que a gente tenha o conhecimento de como a vida funciona. Maravilha, Manolo. Vamos estudar a mecânica quântica porque ela vai nos abrir os olhos para tudo na vida. Muito obrigado, Manolo. Muito obrigado por sua colocação. É interessante também seu posicionamento, mas nós vamos nos aprofundar, hein? Já, aguenta aí. Rubens, o grande Rubens. Agora eu quero saber o que o Rubens acha dessa tal mecânica quântica, qual é, da física quântica, qual é a sua opinião, Rubens, do seu entendimento aí, você que sempre está de olho em todo tipo de informação, né? Vamos lá, por favor, Rubens. Ô Silvio, eu tive um contato pequeno com o entendimento sobre esse assunto, porque eu assinei a Super Interessante de 87 até 98, por aí assim. Desde o número 0, que saiu como encarte em outras revistas, até, não me lembro mais o número, mas foram muitos anos. E na Super Interessante, vez ou outra, saía matéria sobre a partícula de Deus, né, o título de uma delas, sobre física quântica e esses assuntos relacionados. Então, eu ouvi e li alguma coisa já há muito tempo sobre isso, né, mas eu não sou expert em física quântica, como também praticamente não sou em nada, né? Apenas observo e, após a análise do que me chega à minha cabeça de um meio ou de outro, através de uma informação ou outra, eu analiso e retenho aquilo que eu creio que é importante para mim reter. Primeiro, quando você ouve falar em física quântica, você está falando em um assunto moderno, um assunto novo para nós, para os simples mortais. Por que eu digo isso? Porque Marconi não teria criado a antena se ele não tivesse o mínimo conhecimento de física quântica. A família Curie, a dupla, né, marido e mulher Curie, não teria conseguido desenvolver o transistor, o rádio e todo esse tipo de instrumentalização que se tem hoje, já há muito tempo. O rádio já era usado para navegação aérea, né, antes de chegar à nossa casa como ondas curtas, depois ondas médias, depois frequência modulada. Então, tudo isso, essas pessoas dominavam conhecimento na área quântica. Só que, para você saber de coisas que não é interessante o cidadão comum da sociedade saber, você teria que fazer doutorado, PhD, em Harvard, não sei aonde. E com o advento da internet, informações que só passeavam nas altas nuvens passaram a voar mais baixo ao nosso alcance. Então, hoje, por exemplo, se você quiser vasculhar a internet
sobre tantos e tantos assuntos interessantes que o povão... Eu até penso, Silvio, que hoje um hangout é um pouco desinteressante para a maior parte das pessoas que poderiam estar assistindo. Por quê? Porque vai dizer, isso aí não tem interesse. Amado, é igual falar em dinheiro e em economia. Todo mundo trabalha, sabe o que precisa receber, pagar, mas quando fala em economia, a pessoa perde o interesse, porque foi criado, nesse caso, uma áurea de coisa complicada e não de fácil entendimento. Enquanto que com futebol, novela, e show e religião, tudo é muito fácil entender. É dito no beabá. Então vamos lá, física quântica. Na verdade, pelo que eu captei, já há um bom tempo que eu li sobre isso, na Super Interessante principalmente, depois vasculhei algumas coisas, mas já tem anos, é a questão envolvendo o seguinte: você tem o mundo físico que nós conhecemos, né? É o que? O Rubens existe, a mesa que está aqui na frente do microfone, tudo que nós vemos, um reflexo de uma luz que bate naquilo, toca na nossa retina, o cérebro vai e forma uma imagem através de uma série de comandos que recebe, elétricos, eletrônicos, através de física quântica dos olhos. Então forma a imagem. Então tudo isso que nós vemos é físico. Agora, são constituídos de coisas que são muito pequenas, chamado partículas. E aí você chega à molécula, depois da molécula chega ao átomo, do átomo os elétrons, prótons e nêutrons, e daí você, para cada tipo de matéria, você tem um tipo de elemento subatômico porque é menor que o átomo. Aí você tem fótons, você tem íons, você tem uma série, né, de subpartículas. Então esse mundo das subpartículas, este mundo que nós não enxergamos, porque a nossa visão é limitada a um certo tamanho, ele é o mundo subatômico, né? E daí a questão envolvendo a mecânica do funcionamento disso, que é a mecânica quântica. Claro, a mecânica quântica, uma mecânica, ela é desenvolvida através de elementos que compõem a mecânica. E nesse caso, é a física quântica, que se comporta diferente da física material bem explicada por Newton. A física material que nós conhecemos, o Newton explicou de A a Z. Eu parabenizo o Newton por isso. Agora, a física quântica, a explicação dela é muito controversa com a realidade de Newton, mas que ela existe, não tenha dúvidas. Se ela não existisse, nós não estaríamos aqui, cada um na sua casa, no seu local, e as pessoas, cada um em local diferente, também assistindo. Isso é graças à física quântica. É a submatéria, a subpartícula. Maravilha, Rubens. Tem mais alguma coisa que você queira complementar sobre esse assunto? Não, eu só quero comentar o comentário do nosso queridíssimo Manuel Lima, e o seu, ô Silvio, e acrescentar, e do Nick, acrescentar, dizendo que, realmente, eu parei para ver esses experimentos da questão da fenda dupla, a do gato na caixa, proposta pelo homem com nome estranho, Fershkung, se eu não me engano, não sei pronunciar o nome dele, se vocês souberem, vocês me auxiliem, e que realmente mostra, Silvio, que a realidade, ela é uma realidade fabricada aos nossos olhos, é como se fosse renderizando um jogo, na medida que você, com aquele personagem, com aquele carrinho, vamos falar do Need for Speed, na medida em que o Need for Speed vai avançando na rua, né, vai avançando na estrada, então vai se formando na frente dele, sendo renderizada, a imagem de um jogo que por trás daquilo só tem números, código binário. Então, a nossa realidade, se não é a vista funcionando para transformar o que você vê em algo visível, você não vê, é o cego. Se não for a língua captando o paladar, então essa sensação de paladar nem existe para você. Ela não é renderizada, porque você não tem a língua para sentir o sabor, e assim vai o cheiro, a audição, o tato, e todos os sentidos que nós temos. Mas eu vou deixar para os companheiros também, que senão só eu falo. Não, legal. Bem, se você quiser sair, do chroma aqui... O homem do gato é o Filodinger. Filodinger? O homem do gato. O gato está vivo, está morto, está vivo, está morto, o gato na caixa. Legal. Então fica a dica aí, tanto do Rubens como do Manuel, para vocês procurarem a teoria do gato, tá? O Rubens está saindo do chroma key, que está detonando a imagem dele aí, então ele sai do chroma key, nós não vamos passar nenhum vídeo, mas o resto agora é diálogo, né? E agora vai a pergunta para o Rubens. Eu vou iniciar o contrário agora com o Rubens, né? Rubens, você acredita que o poder do pensamento, né, você pensar uma coisa lá na frente, né,
que a física quântica, parte desse princípio, de você gerar um pensamento tão forte em relação a uma realização. Você acha que isso é possível? Você acha que nós, apesar de nós estamos limitados no poder da nossa mente, usar apenas um percentual pequeno do que a nossa mente é capaz, né? Você acha que nós somos capazes de mudar as coisas com um pensamento, Rubens? Se eu pensasse em, por exemplo, abrir meu microfone e pela força do meu pensamento o microfone fosse aberto aqui agora, eu poderia até dizer que existe um pouco de realidade nessa questão da força do pensamento exterior. Mas, como nunca o que eu pensei deu certo de forma exterior, a não ser que haja uma ação do pensamento, eu estou convencido que a força do pensamento só serve para dentro de nós mesmos. Por exemplo, eu não estou nem pensando em sexo, mas de repente a Amadinha se insinua para mim. Aí eu vou começar a pensar em sexo e a força do pensamento vai me levar a sentir desejo sexual. Ou então eu estou com o Marcelo, que é meu amigo, e ele está de bobeira e fala: Rubens, vamos ver no aeródromo o pessoal brincando com aviãozinho de controle remoto. Eu não pensei nunca em comprar um aviãozinho de controle remoto. Mas a partir do momento que eu vi os caras brincando com aviãozinho de controle remoto, a minha força do pensamento me fez tomar a atitude de encomendar um aviãozinho de controle remoto, um aeromodelo. Então, a força do pensamento, eu não tenho dúvida, ela existe e funciona, mas para mim, só para nós mesmos, para dentro e não para fora. Eu não vou pensar que eu vou conseguir um emprego, eu vou morrer pensando, se eu não sair de casa e causar isso. Eu vou pensar que eu vou conquistar minha Amadinha antes de conhecê-la e vou morrer pensando. Mas se eu não for para partir para o ataque, eu nunca vou conquistar minha Amadinha. Então, da mesma forma também, eu duvido que a força do pensamento tenha alguma influência exterior a nós. Eu creio piamente que é só com relação ao interior nosso. E não relaciono força do pensamento com física quântica. Eu penso que, neste caso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu penso que a questão de pensamento positivo, na minha opinião, é apenas uma grande farsa inventada, como aquela de que Deus proverá amanhã, mesmo você ficando em casa e não indo trabalhar. Então, mas essa coisa você aí sugeriu o pensamento influenciado, ou seja, alguma coisa gerou o seu interesse naquilo para que você pense naquilo, tá certo? Não é uma coisa pessoal sua, ela é uma coisa gerada pela influência, como nós somos influenciados pela televisão, pelo rádio, pela TV, até pela internet, nós somos influenciados, direcionados o tempo todo. Mas se você focar o pensamento no objetivo e realizar esse objetivo, porque você antecipou ele na sua mente e ele acontecer, como já aconteceu comigo, Rubens, de eu imaginar uma coisa, muito essa coisa, e ela lá na frente acontecer, né, assustadoramente. A gente entende isso como acaso, né? A gente entende isso como acaso. É lógico que a ação, sem ação não vai cair do céu. Isso eu falo sempre pro Nick. Se você pensa numa coisa e não ter a ação, né, não ter a ação em relação ao que você pensou, óbvio que nada vai acontecer. Mas a pergunta talvez não bem colocada, não é o pensamento positivo, né? É o pensamento pela essência, né? De você poder realizar algo através de uma formatação do pensamento, de você realizar algo, por exemplo, o prepare-se, né? Você não simplesmente chegou e fez, você teve um preparo, você acreditava que isso poderia dar certo, mais ou menos isso. O que você diz a respeito disso? Você continua tendo a mesma opinião? Não, eu digo o seguinte, se eu pensar em fazer qualquer coisa, eu vou ter que executar. Então, só pensar não vai adiantar. Eu permaneço batendo nessa tecla. Pensamento positivo não adianta nada. Ação efetiva resolve tudo. Ok, tá bom. Manuel Lima, a mesma pergunta para você. Você acredita que o poder do pensamento, não exatamente poder pensamento positivo, eu não quero entrar no autoajuda aí, não, nada disso. Não é isso que eu estou falando. Estou falando do pensamento. Você materializar um pensamento, como o Rubens colocou, tem coerência o que ele diz, e tem a ver com física quântica por causa do observador. A partir do momento que existe o observador, ele muda a realidade, né? Eu acredito que o pensamento tem a ver com física quântica por conta disso. Ou eu estou errado, eu estou disposto a tomar paulada aí, não tem problema. Vamos lá, Manuel, taca o pau.
Bom, tudo isso que a gente vê hoje, 15 bilhões de anos-luz para todo quanto é lado, foi criado a partir de uma bolinha, também de uma bolinha de beisebol. Então você imagina o que tinha de potência nessa bolinha. E hoje nós temos todo esse universo. Então, só existe no universo energia e informação. Tudo que você tem é energia e informação. Tá? É energia e informação. E o pensamento é uma energia poderosa. Então, aquele que não acredita na força do pensamento, eu vou fazer um desafio para ele. Para o Rubens, por exemplo. Você se relaxa bem e cria mentalmente que você vai bater o carro e vai se lascar todo. Mas sente aquilo batendo mesmo. E pode esquecer, pode passear de carro. Se você tiver coragem de fazer isso, então você não acredita no pensamento. Agora, o pensamento positivo é realmente uma bobagem. O que conta é o pensamento. O pensamento cria e o sentimento realiza. É lógico que eu não vou pensar aqui em alguma coisa e ficar sentado aqui, porque não funciona o universo assim. Eu vou ter que fazer as minhas atividades. As portas vão ser abertas e o universo vai entrelaçar essas coisas que eu preciso e vai criar. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que mostrar serviço, tá certo? As oportunidades, porque a física quântica é a física das possibilidades, infinitas possibilidades, né? Então tem muita força, sim, porque, na verdade, eu não sou religioso, mas um mestre disse há 2000 anos atrás, tudo aquilo que você pedir, acreditando que recebeu, receberá. Isso é puro física quântica. Estou certo ou não estou, Rubens? Está certo. O pensamento cria e o sentimento, acreditar que aquilo é verdade, que já existe, ele vai criar na sua vida. Assim nós criamos um câncer, criamos as doenças, criamos tudo, porque nós somos perfeitos. Tudo que nós vemos fora é baseado naquilo que a gente pensa e naquilo que a gente acredita. Na verdade, é como se você só se enxerga no espelho, você nunca se viu de verdade. Então, essa realidade que a gente vê é baseada nas nossas crenças, naquilo que nós acreditamos e naquilo que nós pensamos. O pensamento, ele é poderoso, mas ele tem que estar junto com o conhecimento e saber que aquilo vai funcionar. Ok, Rubens, quer fazer um adendo sobre isso? Não, eu não posso desrespeitar a opinião de ninguém, muito menos do nosso queridíssimo Manuel Lima. Cada um tem a sua opinião e eu penso que todos devem respeitar. Eu apenas discordo. Eu não vejo de maneira nenhuma a possibilidade de eu pensar que vou ter um acidente de carro amanhã e eu sofrer um acidente. Eu não tenho o mínimo respeito por isso. Eu posso pensar isso o dia todo e sair com o carro com a consciência livre de que eu não vou bater. Esse tipo de conceito não atinge a minha mente de jeito nenhum, sabe? Do mesmo jeito também que se eu pensar que eu vou amanhã conseguir, por exemplo, vamos dizer o que eu consigo. Eu amanhã consigo ser deputado federal. Eu vou pensar isso a vida toda, cara, mas se um mísero partido não me der a vaga para concorrer, nem candidato eu vou ser, quanto mais deputado. Então, se a força do pensamento positivo, na minha opinião, funcionasse, rapaz, já tinha gente casado com a Bruna Lombardi, com a Raquel Welch, há muito tempo. Pelo menos dormindo uma noite com essas mulheres. Porque, entendeu? Hoje, eu falei artista antigo, que eu não conheço as novas. Mas vamos dizer uma artista nova hoje aí da moda, né? Ok. Nick? O pensamento positivo, ele não tem tanta força como o pensamento negativo. O pensamento negativo tem muito mais força. Por quê? Porque desde criancinha nós somos ensinados a acreditar na maldade, acreditar que a gente fica doente, acreditar que você morre cedo, acreditar que você não pode conseguir as coisas, acreditar que a riqueza não é legal, acreditar uma série de bobagens, acreditar que existe o Jardim do Éden, que existe um céu, uma série de historinhas. Nós somos muito mais negativos. Então, eu não estou falando em pensamento positivo, estou falando em pensamento. Pensamento e sentimento, que só pensar não resolve coisa nenhuma. Tem que pensar e ter o sentimento de que aquilo já existe e já aconteceu. Agora, o pensamento negativo é muito mais poderoso do que o positivo.
Ok, Manolo. Agora o Nick, né? A mesma pergunta para o Nick, se ele acredita que o pensamento, a força do pensamento, repetindo, não estamos falando de pensamento positivo nem autoajuda, estamos ali baseados na física quântica. Eu acho coerente, é lógico que eu estou falando uma coisa que já aconteceu comigo, né? de você acreditar numa coisa, é lógico, você tem a ação de coisas que jamais eu imaginei que eu poderia fazer. Entendeu? Coisas que eu, através da física quântica... Mas foi ação. O resultado do sucesso não foi o pensamento, foi a ação. O pensamento gera ação. Isso é importante. Sem mas dúvida. É a ação que... Mas, por exemplo, teve uma época da minha vida, tá? Desculpa, Nick, só para desenhar mais ou menos o que eu acho, né? Eu trabalhava, era um funcionário de uma empresa, trabalhava, poxa, mas eu acho que eu tenho talento para música, eu gostaria muito de cantar, né? O meu sonho, a minha realização seria cantar para uma multidão, né? E eu desenhei isso no meu cérebro 1000 vezes, é sério, eu cantando para uma multidão. E um belo dia, eu estou num palco cantando com a multidão, com a cena extremamente semelhante à que eu imaginei há tantos anos atrás. Você vê que não é uma coisa imediata, né? Poxa, meu sonho é ser apresentador, mas eu não estudei isso, eu não me formei, mas eu vou ser, eu vou fazer acontecer. E fiz acontecer, me tornei um apresentador, né? Eu sempre quis, eu acho tão legal o leilão, acho bonito o leiloeiro lá, eu acho um negócio tão dinâmico, poxa, que legal aquilo, né? E todo mundo, família, amigos, todo mundo diz que você não vai conseguir. Todo mundo fala que você não vai conseguir. E eu falo o contrário, eu falo, eu vou conseguir. Tá? Tem ação? Claro que tem ação. Mas você projetar isso de uma maneira... Não estou dizendo que eu desvendei a física quântica aqui, gente, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que o poder do pensamento pode levar você a uma coisa boa. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu já fui roubado alguma vez na minha vida? Nunca fui roubado. Como é que você explica isso? Eu moro na cidade, a cidade mais perigosa do mundo. Eu moro... porque eu não presto atenção nisso, eu não ligo. Eu não fico 24 horas prestando atenção nisso. Então eu acho que o fato de você não pensar nisso te protege de alguma maneira. Silvão, não tenha dúvida, cara. A maioria dos que são assaltados são porque não pensa nisso e dá mole pro ladrão, andando num lugar que não tem ninguém, ou não, é lógico, a ocasião faz o ladrão, cara. É porque ele também Rubem, a pessoa retardada é mais específica. Você tem os seus cuidados, claro, não tenha dúvida. Mas não é uma coisa que eu vou priorizar ou transformar isso olha, tal, 24 horas por dia. Eu não me preocupo com isso. Tenho os meus cuidados naturais e várias outras situações. Eu tenho centenas de situações, Rubens, que eu posso colocar para você, né? A nossa própria amizade, por exemplo, que a gente teve muito forte, tem até hoje, quando eu fiz o contato com você, eu falei, o Rubem dificilmente vai entrar em contato. Mas se ele for um cara que vê que a minha coisa é bem feitinha, né? É humilde, mas é limpinha, se ele vê que o negócio é legal, ele vai me ligar. Eu falei isso pro meu irmão. Aí o meu irmão falou assim, dificilmente ele vai te ligar. Eu falei, ele vai ligar. E ele ligou. Então, são coisas improváveis, que você imagina, impossíveis, coisas que não vão acontecer e acontecem. Agora, eu pensei positivamente, né, não usando autoajuda nem nada, eu pensei que isso poderia acontecer e tive fé nisso. Isso vai acontecer, eu acho que vai ser legal. E aconteceu. Muitas coisas na minha vida foram assim. E nem tudo significa dinheiro, deixar bem claro. Entendeu? Eu nunca pensei em ser milionário, eu nunca pensei em ter mansão, eu nunca pensei em ter carros, tal. Eu não priorizo isso. Eu priorizo coisas que vão me dar nessa vida uma passagem que eu vou deixar alguma coisa, uma marca, uma coisa bonita. O Nick, nesse aspecto, é muito parecido comigo. Mas vamos lá, Nick, senão vira um monólogo aqui. Nick, dê sua opinião a respeito desse assunto, se você acredita nisso, né? É questão de acreditar, não desmerecendo o Criador, não desmerecendo a fé de ninguém,
é uma maneira de se viver, né, em relação a isso. Ok, Silvio. Meu pensamento em relação ao pensamento, muito bem. É o próprio pensamento que é o primeiro passo de começar a construção de algo, né? É o alicerce da ideia, do sonho, da vontade, do desejo, até de você fazer algo. Então começa por ele. Na física quântica, a gente, pelo o pessoal que eu sigo, inclusive eu gostaria de citar o grande Hélio Couto, que é responsável pela minha admiração pela física quântica, pelo trabalho que ele faz com a ressonância harmônica, que eu acho fantástico. A gente sempre fala no todo. O que é o todo? O todo é Deus, é tudo. Tudo tem Deus, né? Em todas as partículas, em todas as moléculas, em todos os átomos, no ar, no universo, onde não tem ar, tudo é Deus. Então, e nós somos parte dele, somos partículas de Deus num micro-universo, né? Como se fosse micro, macro, cada um de nós é um universo. Então, a gente constrói o nosso universo, a gente escolhe o que a gente gostaria de ser, de ter, e até o que não quer ter. Porque nós somos bombardeados por ondas negativas, como o Manuel Lima falou, desde a infância. A gente nasce puro, uma alma inata, igual uma água cristalina, e aquela alma vai se sujando, vai ficando turva, de uma maneira que com o tempo a gente começa a não ter mais sensibilidade, começa a não acreditar e começa a se fechar, né? Acreditando só no que foi imposto para a gente, né? Num sistema ganancioso, num sistema onde as pessoas só têm dívidas e medo. E o medo atrai coisas ruins, é claro, né? Se você tem medo da doença, a doença vem. Se você tem medo de ser roubado, o roubo vem. Se você tem medo que você não vai conseguir, você já está colocando ali o limite que você não vai conseguir. Então, a física quântica e todas as possibilidades que ela traz, me trouxe a melhor coisa que eu podia ter. Esperança de saber que a gente pode mudar a nossa vibração, porque nós somos onda, como o Manuel falou, tudo é onda, né? Se Deus é onda, o pensamento, quando a gente vibra e pensa que ele está fazendo... um raio de onda o pensamento transmite, por isso que tem. Quando se fala por mentalização, como que chama, meu Manuel? Me ajuda? Quando se fala por mente, como que chama? Me sumiu da mente. Telepatia, Por isso que existe telepatia, por isso que existe a visão remota. O que é visão remota? A pessoa vai desenvolvendo a evolução dela, a ampliação de consciência, até ela conseguir sair do corpo dela. Olha que maravilha. Tudo é permitido se você acreditar que pode, que são as outras realidades que o pessoal está falando. Então, o pensamento te faz chegar até onde você gostaria de chegar se você acreditar que você pode. Então, positivo ou negativo, nós somos como se fosse uma onda, uma vibração. Então, se você está vibrando numa frequência mais baixa, você vai atrair coisas não muito agradáveis. Se você leva seu pensamento numa onda maior, você vai chegar onde você gostaria, porque a sua vibração é forte, é de paz, né? Então, realmente, o pensamento constrói. Eu acredito nisso. É isso aí. Então nós estamos com 140 pessoas aí. Muito obrigado, Nick, pela sua explanação. Muito obrigado, Manuel, pela sua explanação. Muito obrigado, Rubens, pela sua explanação. Veja, aqui não é um debate que a gente vai se degladiar. Eu acredito nisso, eu acredito... Não, é uma exposição de que nós somos, não somos especialistas no assunto, né? Eu acho que nós temos trilhões de exemplos aí da nossa vida cotidiana que é bombardeado por coisa ruim, e eu vejo a física quântica como uma coisa boa, uma coisa positiva, uma coisa que não é para o lado negro da força, vamos colocar assim, né? Que não coloca, não expõe a gente por uma coisa ruim, uma coisa boa. Não vou entrar nessa parte tô que nem o Nick agora para a palavra. Que o pessoal
Oh, meu Deus, me fugiu o nome também. Nós estamos tudo ficando velho aqui, hein? Telepatia? Tá todo... Telepatia? Não. O pessoal que fala muito de física quântica é o pessoal da... Me ajuda aí a expressão, pessoal. Os holísticos? Holísticos, exatamente. Não, eu não entro nessa parte. Não tem nada a ver. Eu entro pela ciência pura, né? Pelo menos o que a gente tem acesso, que é pouca coisa, eu acho que vai muito mais além disso. Né? E eu também acho que o Salvador foi o primeiro físico quântico, né, que apareceu. Eu acho também, porque ele até os poderes que ele demonstrou na época se justificam, né, através da física quântica, tem tudo a ver. Mas é um nome. Eu acho que as ações, as atitudes, né, não justificam o nome. É um nome para a gente entender mais ou menos como funciona o universo, que nós vamos entrar também nos universos paralelos, nas dimensões paralelas, se isso é possível, se isso existe. A própria posição do Rubens em relação a renderizar a imagem, você renderizar aquilo, e se você perder o poder desse renderizar, você não consegue mais renderizar e ver as coisas como pura energia, e o que acontece? Você fica louco, eu acho, né? Que vira uma coisa... Hã? Isso aconteceu com Mary Curie. O casal Curie que eu falei, ela acabou os dias dela no manicômio, porque em 1920 pouco, 30 e pouco, ela vislumbrou ao mundo essas possibilidades através das subpartículas, e ela foi considerada louca, internaram ela como louca, até para poder ela abafar o caso e não soltar popularmente esse tipo de conversa antes da hora. Essa conversa que nós estamos tendo aqui hoje. Então as pessoas viram, sim, eu não tenho dúvida disso. Nossa, espetacular isso daí. Eu acho pura física quântica isso. Legal, gente, eu vou mandar um abraço para a turma lá. Eu tenho a pergunta do meu querido Sérgio Sena, né, que eu chamo ele de primo, né, brincando. Uma pergunta para os participantes do Hangout. Teria a lei da atração, que foi abordada no filme O Segredo, alguma coisa a ver com física quântica? Eu não sei se o Rubens assistiu esse filme, né, O Segredo, provavelmente não, né, mas eu vou fazer a pergunta pro Nick, o Nick vai responder, o Manuel vai falar e o Rubens vai dar a opinião dele sobre o que eles falarem, porque o Rubens não viu o filme, né, mas o segredo é o poder da atração, de você atrair coisas boas para você, aí entra naquela coisa do pensamento positivo e tal, aí entra definitivamente. Vamos lá, Nick, de forma objetiva, né, para a gente poder falar sobre, porque senão você sabe que o tempo aqui voa, né? Tem a ver, a pergunta do Sérgio Sena, se tem a ver com a lei da atração, tem a ver de alguma maneira, ele até coloca aqui, com o que Henry Ford disse, né? Se você pensa o que pode, ou se pensa o que não pode, de qualquer forma você está certo. Sensacional. Henry Ford disse, você pensa que pode ou você pensa que não pode, de qualquer jeito você está certo, de uma maneira ou de outra. Vamos lá, Nick. Bom, Silvio, a verdade de hoje pode ser a mentira de amanhã. Está me ouvindo? Estou ouvindo, perfeitamente. Então, a verdade de hoje pode ser a mentira de amanhã. A física quântica é a física das probabilidades. Então, é a única ciência que estuda o outro lado que não é tangível. E como nós estamos falando que tudo é vibração, são frequências, né? São ondas, se a gente está numa frequência mais baixa, explicando a lei da atração, o que a gente vai atrair para a gente? Que são sentimentos, completando o que o Manuel falou, né? A gente atrai o que a gente sente. Como se nós fôssemos uma antena de TV, se nós estamos focalizados lá na frequência baixa, a gente vai, digamos, lá na Gazeta FM, então vai atrair aquilo. Se você levantou a sua frequência e você está com um pensamento lá em cima, você vai lá para Antena 1, Alfa FM, então você começa a elevar o seu pensamento e vai atrair exatamente o que você sente, porque eu sou prova disso, eu vivo essa realidade de buscar a minha expansão da consciência para atrair coisas boas, para construir um mundo diferente e levar essa vibração pessoal. Então, sim, física quântica e o segredo tem tudo a ver, porque
tudo faz parte da física quântica, né? Atração, sentimento, energia, onda, ação e reação, átomos, né? Ação e reação vem daí, né? Fótons, né? A física quântica ainda fala que tudo que existe, que nós estamos construindo juntos. Tem muitas coisas que ainda eu preciso sentir para acreditar. Não acredito em tudo ainda, mas eu também busco o conhecimento para saber se é verdade. Maravilha. Manuel Lima. Bom, o segredo e o quem somos nós explica muito bem isso. Todo mundo devia assistir no YouTube, tem de graça para assistir o Quem Somos Nós. Está me ouvindo bem, né? Está ouvindo perfeitamente. Então tá bom. A lei da atração, a lei da causa e efeito, na física quântica, ela é baseada numa das 4 forças que existem. Que nós temos a força atômica forte, a força atômica fraca, a gravidade e o eletromagnetismo. Então, nós somos um magneto, atraímos tudo aquilo que estamos vibrando na mesma frequência. Então, se eu estou vibrando numa frequência boa, eu vou atrair coisa boa. Essa é a lei da atração. O ser humano, ele vive praticamente, ele se desenvolve praticamente, ele cresce usando a força da atração, a força da causa e efeito, né? Aquilo que você acredita como certo, aquilo que você acredita como verdade, aquilo que você visualiza e sente de corpo inteiro, é aquilo que vale. Por isso que essas crenças muito enraizadas, muito terríveis, plantadas em nós, é muito difícil de ser tirada. Então, muita gente quer conseguir as coisas pelo pensamento negativo, o pensamento positivo, né, da força da atração, e não consegue. Por que não consegue? Porque o que ele tem de acumulado de negativo, de crenças negativas, aquilo blindou todas as possibilidades dele de ter coisas boas na vida. Ele só vai ter problemas na vida. Ele só vai atrair problemas. Essa é a lei da atração. Para você atrair as coisas boas, o Nietzsche explicou muito bem. Tudo é onda e tudo depende de uma frequência. Então, nós temos que levar a nossa frequência. Entendeu? O Criador já disse, o que eu tenho que fazer para viver bem, para ganhar o céu, para ter uma vida? Amai-vos uns aos outros. Quer dizer, o que é o amor? Você elevar a sua frequência. Você não pode, numa frequência baixa, numa frequência de baixo nível, querer ter uma vida boa, querer ser saudável, querer ter prosperidade, porque você vai atrair só as coisas ruins. Qualquer um pode fazer essa experiência, né? A gente não precisa acreditar em física quântica, em força do pensamento. A gente tem que experimentar. E eu tenho sido meu laboratório desde criança, fico me experimentando nisso. Sou um boneco de voodoo, eu espeto o alfinete para ver onde vai doer. Tá certo? Então, a experiência é que conta. Porque o que nos ensinaram, os livros, toda essa questão religiosa, de espiritualidade, tudo está um pouco longe, está nublado da verdade. Porque, na verdade, o que procura é dominar a gente, fazer com que a gente seja gado. Então, a mídia, tudo planta na gente a impossibilidade de você ser o próprio autor da sua vida. Então, a gente fica dependendo dos outros. Tanto é que o cara fala, eu vou ser feliz quando me aposentar, quando me casar, quando conhecer alguém, sabe? Quer dizer, ele não assume a responsabilidade da sua própria vida. Então, a força da atração, a causa e efeito, funciona 100%, 24 horas por dia. Você acredita ou não, não tem a menor importância de se acreditar nela. Ela funciona. Legal, Manuel, obrigado. Tem tudo a ver com a física quântica por causa do eletromagnetismo. Tudo que você emana, você recebe. Verdade, eu acredito nisso. Rubens, baseado na colocação dos nossos companheiros, já deu para entender mais ou menos o que é o segredo, que é muito mais que isso, tem muito mais informação, né? A lei da atração é aquilo de você criar coisas boas ao seu redor, ser uma pessoa boa, ou usar, né, ou amar-vos uns aos outros de uma maneira radical,
dificilmente você vai ter pode não ter dinheiro, pode não ter riqueza, mas você não vai ter pessoas ruins vindo para você, né? Eu acredito nisso, sei lá. Vamos lá, Rubens, sua opinião. Ô Silvão, eu não vi o filme, não li. Eu sei que existe um livro também chamado Segredo, eu nunca li nem a capa. Se perguntar como é a capa, eu não sei. Também não vi o filme. Então, comentar sobre o que fala esse livro ou filme, para mim fica impossível porque não tenho conhecimento. Agora, sobre a questão de atração no sentido magnético, extrasensorial, que não é palpável, ou seja, do pensamento, ou do sei lá de quê, mas que não é algo assim que você pega, que sente pelos sentidos que tem no nosso corpo, né, que você não ouve, não vê, eu não creio de maneira nenhuma, cara, nenhuma mesmo. Eu gostaria de saber, por exemplo, se Romário, que foi um grande jogador de futebol, se pela, vamos dizer assim, a lei da atração, ele seria hoje um político que ele é e jogador de futebol laureado como foi, se não fosse a habilidade das pernas. Mesma coisa em Garrincha e outros jogadores de futebol, para não citar outros tipos de artistas, mas citando os astros da bola, por exemplo. Para mim, tudo é ação, cara, é ação. Pensamento positivo? Não. Eu não creio em poder do pensamento, eu creio na força do pensamento. Por exemplo, eu vou fazer isso, eu vou prestar esse concurso e eu vou passar. E não tenho dúvida que vou passar, mas não é porque eu pensei que vou passar, é porque eu vou me capacitar para passar, pô. Não é nada místico, não é nada de atração ou de um poder magnético, é um poder de ação. Tanto que quando inclusive o nosso queridíssimo Manuel Lima citou uma passagem da Escritura, amai-vos uns aos outros, isso é ação. Amar não é dizer, amadinha, eu te amo. Agora, cadê a janta, mulher? Tu não faz nada em casa. Aí já tem briga, isso não é amor. Né? Amor é ação. Não é palavra, não é pensamento, não é uma coisa aleatória, é uma coisa palpável. É uma coisa que se pratica. Então, da mesma forma também, embora eu não tenha lido o livro nem visto o filme, mas eu não creio de maneira nenhuma que se você ficar parado na cadeira, que a lei da atração vai te ajudar em alguma coisa, que o Deus, principalmente o do cristianismo, vai te ajudar em porcaria nenhuma, e que o diabo vai te pegar. Eu não creio em nada disso, cara. Você ficou sentado na sua cadeira, tu vai morrer ali sentado, vai criar raiz nas suas pernas, vai entrar pro chão igual planta, tu vai morrer ali. Agora, quer que as coisas aconteçam? Disponha-te e tenha bom ânimo. Essa é a palavra que a gente mais ouviu o tempo todo. Então, quando você se dispõe para fazer alguma coisa, se você estiver pensando não vai dar certo, é melhor não sair para fazer, porque você não vai ter esforço suficiente para poder conquistar aquilo, para realizar aquilo. Agora, se você disser, eu vou fazer, e sair para fazer, você acaba fazendo, mas não é porque teve poder no pensamento, é porque a força desse pensamento transformou-se em algo físico, em algo palpável, algo de ação verdadeira. E mas você isso que você está falando é a física quântica, é o que você acabou de falar. Entendeu? Porque o pensamento sozinho, Rubens, não faz a menor diferença. O pensamento por si só. Eu estou entendendo que você... O pensamento só funciona na hora do sexo, que aí você pensa na... Aí vai. Aí, mas fora isso... Você pensa na outra. Pensa na outra e está tudo certo. O cara pensa que vai pro céu, acaba indo pro céu da boca. Não, porque é o seguinte... pensa que vai viver, acaba morrendo. A gente tentar simplificar da maneira... que a gente está colocando aqui, realmente fica... Olha, eu falo isso para o Nick, né? Pô, Silvio, você tem que ser positivista, você tem que pensar tal. Eu falo, Nick, mas se a gente não se esforçar, o Nick pode confirmar isso, se a gente ter o pensamento sozinho e só ter o pensamento, não vai acontecer nada. Como, por exemplo, falar assim, pô, eu vou ser o presidente do Brasil. E vou ser o presidente do Brasil. Se eu não tiver habilidade, capacidade, nem esforço e nem condição de sê-lo, não vai acontecer, você entendeu? O que a gente fala é do nosso universo, porque o universo do Rubens, ele criou para ele o universo dele, concorda? Qual é o universo do Rubens? É o Verdade Oculta, é o Prepare-se, é a Ahmadiyya, é o universo principal, é o Criador, né? Esse é o universo dele, ele criou, e às vezes ele fecha para um monte de coisa, porque é o universo dele. E ele não é obrigado. Né? Me permita, assim, eu criei até você. Você, para mim, só existe porque eu existo. Se eu não existisse, você, para mim, não existiria. A pessoa que está assistindo aqui agora, esse Hangout só existe porque a pessoa existe. Se a pessoa que está assistindo aqui não existisse, o Hangout não existiria. Exatamente. Então, a realidade toda, ela é criada, ou seja, explicação quântica, ela é renderizada, mas não é só imagem, não. É todos os tipos de sentidos que nós temos.
é o que você ouve, o que você vê, o que você cheira, é o que você sente, o que você toca. Só existe porque você existe, Silvão. A Darlene existe porque você existe. Amanhã, que esse amanhã seja bem longo, bem para frente, quando você não existir, não vai existir a Darlene, não vai existir o computador, não vai existir o Rubens. Essa é a realidade. Isso é física quântica. Exatamente, não tenha dúvida. Mas dentro da física quântica, o que você pode fazer para melhorar o seu universo? É essa a questão, é o seu universo. Não estamos falando do universo do vizinho. O seu universo, cada um tem o seu universo. O que eu posso fazer para melhorar? Eu tenho que crer num Criador? Eu acho que é importante. Não desmerecendo um ateu, ele acredita no que ele quiser, ele tem o universo dele. Mas no meu universo tem que ter um Criador. Entendeu? No meu universo. Eu acredito num Criador. Eu não acredito que o mundo veio do nada sozinho. Então, eu acredito num Criador. Então, o meu universo. Do Manuel Lima. A bolinha foi feita por um Criador. A bolinha do Manuel Lima veio de um Criador. Ele acredita num Criador também. Mas é uma explicação científica. Se ela é dessa maneira ou não. Aí o universo do Manuel Lima, ele tenta passar o universo dele para as pessoas. E aí acredita quem quer, como quer, acredita quem quer no Rubens, como acredita quem quer em mim. Né? Apesar que eu não prego nada, eu sou apresentador, eu só dou minha opinião, meu pitaco besta aqui. Então, é justamente isso, cada um tem o seu universo. E se o meu universo pode melhorar o seu, se eu posso agregar com o seu e por aí isso virar uma onda, e essa onda gerar mais universos bons, qual é o problema disso? É isso que eu me apego, né? Seria esse o ponto da física quântica que eu admiro e acredito. Mas vamos colocar mais sal nesse azeite aí, vamos deixar ele mais salgado. Vamos lá. Universo paralelo, realidades paralelas, né? Até teve uma pergunta lá no chat, Rubens, se você acredita rapidamente que cada um renderiza da mesma maneira ou as renderizações são diferentes? Essas imagens que você coloca. Fizeram a pergunta para você. Ô Silvão, eu não coloco só imagem. Renderizar, quando a gente fala renderizar, está muito ligado à imagem. Mas até no Sony Vegas, você renderiza áudio, renderiza vídeo, renderiza o que você ouve, o que você vê. E fora do computador, o que renderiza na mente nossa, na minha opinião, são todos os sentidos humanos, entende? Tudo aquilo que você sente, que são apenas 5, mas que eu creio até que existam mais que a gente não sente. Se nós sentíssemos, por exemplo, nós teríamos percepções de coisas que, na verdade, nós hoje não temos como ter. E que algumas pessoas conseguiram ter, como a Mary Curie, a Madame Curie, e foi internada como louca, porque teve percepções que não é normal nós termos. Ô Silvio, até uma pessoa quando está com problema mental, ela tem percepções fora das nossas, Silvio. Repara para ver. Quando a pessoa está com problema de sanidade mental, ela adquire um poder de ter percepções fora do aspecto normal humano. Percepção, ô Silvio, é algo que a mente elabora. Eu estou aqui na minha mão, olha aqui, ó. Isso aqui é uma experiência simples, ó. Eu peguei aqui uma bolinha de chumbo e tu bota ela na mão. Aí você faz assim, ó. Olha aqui, ó. Você sabe em qual dedo você está passando ela. Mas se você cruzar o dedo, você já não sabe mais se está no dedo polegar, aliás, no indicador ou no pai de todos aqui, que eu não sei o nome desse. Ó, basta fazer isso, ó. Cruzar um por cima do outro que você perde a noção de sobre qual dedo está a bola. Por quê? Porque tudo é percepção. Tu coloca uma caneta embaixo da língua, quando você sente seu dente com a ponta da língua, você já sente diferente, Silvio. Você está dirigindo, Silvio. Agora pega a tua cabeça dirigindo e faz assim, ó. Tenta dirigir assim, Silvio. Tu não vê mais a rua, tu tá vendo tudo, mas a percepção virou outra, cara. Você tá arriscado bater com o teu carro se você dirigir assim, ó. E digo mais. Chega para alguém que você conhece muito. Me permita dar o exemplo da Darlene, que é a sua esposa. Fique olhando para o rosto da Darlene, mas fique plantando bananeira. Olhe de cabeça para baixo, para você ver como você não reconhece mais um ser humano. Eu estou falando da Darlene, que é muito conhecida sua, mas poderia ser qualquer pessoa ente querido que você conhece muito. Planta bananeira e fica olhando para a pessoa, para o rosto da pessoa. Você vê um ser, cara, que não é ser humano. Por quê? Porque só de você virar a cabeça, você já não vê mais a rua direito, nem o carro, nem o volante, não vê nada. Já está arriscado bater com o carro. Pode fazer experiência. Só de colocar a bolinha debaixo da mão
assim, ó, cruzando esse dedo aqui com esse, ó, você já não sente mais em qual dedo está a bolinha, já perde essa percepção. Só de colocar uma caneta debaixo da língua, você já sente diferente quando toca nos dentes, porque tudo é percepção. E eu não tenho dúvidas, o verde é verde para mim, o azul é azul para mim, mas nem para todo mundo o verde é verde, o azul é azul, o branco é o branco. Porque isso é uma coisa que a mente forma, é a mente humana que renderiza, volto a dizer, não é só a imagem, mas que renderiza isso, cara. É uma renderização. Se você perder os elementos do dedo e da mão, que são sensitivos, e você pegar a caneta, você não sabe mais se você tem que apertar muito, porque ela está pesada, ou apenas segurar, ou nem sabe se está segurando. Porque esse tipo de percepção já foi para o saco. Se a pessoa ficar com os tímpanos com problema, a vibração sonora que existe agora, a partir do momento que os tímpanos foi para o saco, não existe mais vibração sonora. A pessoa não sabe nem o que é isso mais. Fica surda. Então, tudo é percepção. O cérebro nosso recebe percepções de todos os jeitos, de todas as coisas que nós conhecemos, mas muito mais coisas existem que nós não percebemos e também ninguém percebe exatamente como o outro. Ó, interessante só que fechando, você falou aqui. só fechando. Vê, por exemplo, a explicação do Einstein sobre o ponto de vista de observadores. Ele tem várias explicações, mas tem um experimento da linha do trem que é fantástico. O cara joga uma bolinha na linha do trem, percorrendo toda a estação, aí tem um observador parado de onde a bolinha saiu, outro onde a bolinha vai chegar, outro no meio, e o observador no trem. Ninguém vê a bolinha passando no mesmo ponto ao mesmo tempo. É como, por exemplo, o observador que se entrepõe entre as duas fendas e o objeto de fundo. Que, inclusive, se ele aparecer agora, o que estava acontecendo volta atrás no tempo e volta a acontecer agora no formato quântico e não mais físico. Então, tudo isso, Silvio, só tem uma explicação, é a percepção. Bacana, bacana. E tem um ponto que você colocou muito interessante sobre as pessoas que têm algum problema. O esquizofrênico, por exemplo, ele vive um mundo que não é o mesmo mundo que a gente. Né? Ele vê pessoas... O autista e o esquizofrênico. Também. O esquizofrênico e o autista. São pessoas que veem coisas que nós não vemos. Mas, de repente, se ele está vendo alguma coisa realmente que é alguma coisa que nós não vamos ver nunca, porque nós não temos o tipo de percepção que ele tem. Né? É muito bem colocado. De outra forma. Exatamente. É esse ponto que eu acho que é tudo física quântica. Né? Só para dar um nome. Para dar um nome. Né? Entendeu? Eu vou fazer a pergunta para o Nick e vou deixar o Rubens de novo por último, porque ele tem muita colocação interessante a respeito desse assunto. Nick, fala para mim se você acredita ou o que você acha dos universos paralelos, dimensões paralelas, né? O Criador é tão impressionante, porque o universo é infinito. Será que existem realidades paralelas em relação à nossa? Tem filmes, teorias, um monte de coisa em relação a isso, mas nada é perceptível. Vou colocar a palavra do Rubens. Nada disso é perceptível para nós. Mas qual seria o seu pensamento em relação a essas dimensões, a esses universos paralelos, se eles existem, se essa possibilidade passa e tem a ver com física quântica, isso? Bom, a física quântica ela engloba tudo, inclusive os universos paralelos, que são todas as possíveis realidades que possam acontecer, né? O que acontece? Tudo é expansão de consciência. Tudo tem um pouco a ver com eletricidade, magnetismo, enfim. Um pouquinho que eu venho aprendendo, que eu venho estudando, diz que nós temos 7 corpos sutis, que seria a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a 7ª dimensão, e se Deus é infinito, tem quantas dimensões tiverem, né? Que são, na realidade, do meu entendimento, se a pessoa acreditar, ela pode se conectar com essa informação, com toda a informação. Se ela não acreditar, não vai acontecer nada. Então, tudo vai do acreditar da pessoa, viu, Silvio? Eu acredito que é uma possibilidade, porque se a gente aumentar nossa percepção e expandir nossa mente, nós podemos ter acesso a essa informação,
ou pelo menos, né, buscarmos as respostas. Entendi. Então quer dizer que você acredita nas dimensões, mas você não tem um desenho específico sobre elas. Não, eu acredito, mas assim, eu sou muito científico, né, Silvio? Eu gosto da física quântica, mas eu também gosto da parte material, sentir e, como o Rubens falou, ter a percepção. Se eu não consigo perceber que tem mesmo, eu não tenho a realidade disso, eu não consigo acreditar. Então eu tenho que sentir para acreditar. E eu busco, né, ampliar os meus sentidos para que eu possa ter acesso a essas informações. Manuel Lima. Você falou de universos paralelos, né? Isso. Né? Eu acredito que sim, não tenho nenhum conhecimento, mas hoje em dia está muito em debate, tem muito estudo a respeito, e não só os físicos quânticos, mas a física tradicional também já está fazendo experimento, fazendo cálculos e tal, e acreditam na possibilidade de universos paralelos, de infinitas possibilidades de universos paralelos. O que é diferente de dimensões, né? A gente tem diversas dimensões, mas nesse nosso universo aqui, cada universo tem as suas dimensões. E universos paralelos eu acredito, mas não tenho conhecimento nenhum, não tenho experiência nenhuma, não posso falar. Mas a própria física normal, a física moderna, a física tradicional, está desenvolvendo estudo para essa comprovação. Agora, quanto o cara pensar positivo, como disse o Rubens, sentar na cadeira, é brincadeira, né? O universo requer movimentação. Então, é uma ideia errada pensar que o pensamento positivo, o cara pode pensar e ficar na cadeira. As possibilidades vão ser criadas conforme as ações que eles vão ser tomando. É isso aí. Maravilha, Manolo. Mas, Manolo, assim, universos paralelos, dimensões paralelas, induzem a gente a acreditar que existem 2 eus, 3 eus, ou realidades iguais acontecendo paralelamente. Isso que eu entendo de dimensão paralela, porque senão a dimensão que teria lá, né? O universo paralelo seria universos iguais ao nosso, quer dizer, diferente nas suas leis, nas suas químicas e tal. Existe eu acredito que existem diversas possibilidades. Então, em diversos universos paralelos vai existir um Silvio de Freitas. Mas ele, num lugar, pode ser advogado, em outro lugar ele pode ter cabelo, mas aparentemente vai ter... Né? Agora, eu acho isso difícil, hein? Agora, as dimensões é própria do nosso universo. Nós estamos na 4ª dimensão, na 3ª dimensão, existe uma 4ª, uma 5ª. Como existe aquele vídeo lá do professor Quanto que visita a 2ª dimensão, onde tudo só tem largura e comprimento e tal, não tem altura. Então, a gente não enxerga as divisões de cima. Mas as dimensões de cima conseguem enxergar a gente porque eles estão num nível diferente. Então, quando o cara desencarna, vai para outra dimensão, ele, na realidade, quando está dormindo, ele vai para outra dimensão, nas viagens astrais que ele faz, ele vai para outra dimensão. Então, essas dimensões, aquilo que a gente chama de dimensão espiritual, que seria a 4ª dimensão, a 5ª dimensão, é quando você está livre do seu corpo físico. Se você dormiu, fez uma viagem astral, você vai para a 4ª dimensão, vai para a 5ª dimensão, isso aí é uma coisa. O universo paralelo é que é diferente, você tem que ter um portal para atravessar para o outro universo, alguma coisa assim. Mas eu acredito nessa possibilidade. E muitos físicos acreditam e estão desenvolvendo estudo para chegar lá. Legal. Agora é com o Rubens, né? Rubens, um catado aí das dimensões paralelas, universos paralelos, ou é só esse lugar aqui mesmo e temos que ficar satisfeito com ele e esquecer qualquer outra possibilidade? Ô Silvão, quando a gente fala universo, nós estamos falando das galáxias, planetas, e Sol, Lua, Marte, enfim. Nesse plano, né, onde nós, se tivermos tecnologia, saímos daqui e chegamos lá. Eu creio que existe esse.
Não existe outro universo paralelo além desse. Agora, que essa dimensão do sai daqui e chega lá, e que demanda tempo e espaço, por exemplo, eu vou sair de São Paulo, vou chegar ao Rio, vou de carro, eu vou demorar 6 horas, tá certo? Então vamos sair agora do planeta Terra e vamos até Marte. Vamos demorar 10 anos, vamos dizer. Tempo e espaço, é uma relação sempre constante, porque está no mesmo universo. Agora, de outro universo, além desse, para mim tudo é universo. O que tiver de onde eu saio para chegar lá com tecnologia, de foguete, de nave espacial, qualquer outro tipo que possa inventar, para mim é esse universo. Então, para mim, eu não creio em 2 universos ou mais. E muito menos universo paralelo. Agora, vamos falar ainda tempo e espaço. Você tem comprimento, largura e altura. Você tem 3 dimensões. São as conhecidas. Agora, eu não tenho dúvidas que existem muito mais do que essas. Aí você ouve, por exemplo, alguém chamar de Shangri-La, outro chama de céu. De acordo com cada cultura ou religião, pode chamar de um jeito ou de uma coisa. Mas, para mim, são dimensões diferentes. São dimensões que não são as mesmas dimensões daqui. São outros planos. Como se falaria, por exemplo, na igreja evangélica, no plano espiritual. Né, nesse sentido, nesse termo. Né? Inclusive, o Manuel Lima usou um termo que eu também usaria, sem preconceito. Quando a pessoa desencarnar, vai estar em outra dimensão. Que dimensão é essa? Eu não sei, nunca estive lá ainda não estive, mas em outra dimensão, sim, certamente. Entende? Então, aquela coisa de filme, uma vez eu vi o Twilight Zone, Além da Imaginação, Dimensão Desconhecida. É sensacional, O camarada foi para o espaço e quando ele voltou na casa dele, mas era na dimensão paralela. E aí ele viu a cerca logo na entrada que estava diferente e tal. Quando ele viu, tinha outro ele. Só que esse outro ele tinha um tipo de personalidade diferente. Aí depois foi para o espaço de novo, voltou para a dimensão certa. Aquilo ali, para mim, é ficção. O outro Silvio, para mim, não existe, até porque corre um risco. Quem sabe o outro Silvio é cabeludo, esse aí já não ia gostar. Quem sabe o outro não é tão macho como esse. Também não posso gostar. Apesar que com isso o Silvio não esquenta muito. Esquentando o Silvio. Mas eu também gosto do tangível, né? Porque a própria religião fala do intangível, todo mundo fala do intangível e vive o intangível e não vive a realidade, né? Sendo que a nossa realidade ela exige da gente uma atenção especial, né? Então, como o Nick também, o Nick falou que não viu, não acredita, porque não viu, pode acreditar que talvez possa existir, mas não é tangível. E o que não é tangível é difícil você... Aí o pessoal usa a expressão fé. Eu tenho fé, né? Eu tenho fé que isso é, eu tenho fé que aquilo é. Então, independente de dimensões paralelas ou não, que é interessante, é uma coisa... Tudo que é uma incógnita é interessante, né? Tudo que fica... que deixa a sua imaginação percorrer é interessante. A coisa que não é tangível e que eu acredito é o pensamento. Isso ninguém me tira, eu acredito nisso, eu vivo isso, né? Da minha maneira, né? Não um pensamento para ficar rico, pensamento para ter coisas que o meu amigo tem, ou para abraçar, não, um pensamento dos meus objetivos individuais, avaliando a minha capacidade de poder chegar lá. Como eu fui coach de uma pessoa que pediu que eu fizesse uma capa de uma revista Veja, com aquela pessoa na capa se tornando algo, né? Eu fiz para a pessoa, e a pessoa pendurou na casa dela e fica olhando aquilo, tentando fazer aquilo acontecer, mas sem avaliar a sua própria capacidade. Eu acho que é importante você avaliar a sua capacidade antes de pensar a respeito daquilo. Como eu te falei, eu posso pensar em ser um astronauta. Pensar em ser um astronauta não vai me tornar um astronauta. Lógico que não. Aí entra o Rubens. Você tem que fazer aquilo acontecer. Mas, independente de qualquer coisa, avaliando a sua capacidade. Porque se você olhar para mim, eu não sou um cara bonito, não sou o Alain Delon, não sou um cara... Então, isso já me descarta como apresentador. Estou eu aqui como apresentador, né? O Rubens não é o Alain Delon também. O Rubens não é o cara mais alto do mundo, mas é um grande comunicador, né? Se você olhasse para o Rubens
lá num cantinho lá e falar assim, o Rubens, apresentador, 67 milhões de pessoas olhando esse baixinho, não, você tá louco. Mas ele é o que ele é. Então, a influência de ele acreditar naquilo e chegar lá, ou de criar os seus projetos, uns darem certos ou não, o fato de ele pensar naquilo e realizar aquilo, porque se ele não pensasse, ele não realizava, isso eu acredito. Né? Eu não estou fazendo um contraponto com o Rubens, não, nem discutindo com ele. Eu estou colocando a minha visão, dando ele como exemplo, que é um exemplo extraordinário. Mas não é pensar, Silvio, é projetar, Silvio. Você faz um projeto e executa. É pensar, é projetar, entendeu? Mas aí é que está, Rubens. Quando eu não consigo, por exemplo, projetar sem pensar. Eu tenho que pensar, eu tento visualizar aquilo como seria. Você entendeu? E a maior parte dessas visualizações aconteceram, a grande parte. O que não aconteceu foi por culpa minha mesmo. Por isso que eu acho interessante esse aspecto. Né? Entra aí talento, né? Você pode usar a parábola do talento, ou você pode usar uma parábola de Jacó, que ele fala, eu pressentia que isso ia acontecer e aconteceu. Até alguém escreveu aqui, mas eu não vou achar. Entendeu? Na própria escritura, né? Já que essa é a praia do Rubão, na própria escritura tem várias passagens das pessoas colocando situações que poderiam acontecer e aconteceram. Então, é o tal da atração também, né? De você atrair o que é ruim para você. Às vezes eu sou um cara negativista, às vezes o Nick me chama a atenção, falo, isso aí não vai dar certo, isso aí vai dar problema, isso aí vai dar... Que é uma coisa ruim de a gente se fazer, né? Desacreditar no pensamento do outro, né? Não contribuir para que o pensamento da pessoa vá para frente, porque ele cria uma coisa boa em relação àquilo que ele está imaginando. Você jogar um balde de água fria, isso eu estou mudando dentro do possível, né? Mas é assim que funciona. Eu queria ir no Rubens, né? O Rubens, ele acredita em um universo paralelo em termos de espíritos, né? Quando a gente morre, né? A gente vai para um universo paralelo. Né? Não, para outra dimensão. Para outra dimensão. Vou colocar da maneira que você achar melhor. Na outra dimensão. Essa outra dimensão que ele está, né? Eu gostaria que você fizesse a parábola do ônibus, que foi um sucesso absoluto, essa parábola do ônibus que você fez, como faz muito tempo atrás, acredito que mais de 4 anos, eu queria que você repetisse essa parábola da modo que você pensa, sobre se esse dimensão paralela, você disse que uma vez viu um demônio numa estante, né, saindo de uma estante, que tem a ver com eles vivem nessa dimensão paralela. É só dimensão, Silvio. O termo paralelo sugere que está lado a lado, né? Assim, igual paralela de pneu na rua. Não, eu não creio que paralelo, é dimensão só. Uma dimensão, uma outra dimensão. Outra dimensão. Outras dimensões. Existem outras dimensões além dessa ou não? Existem outras. Tantas dimensões, eu não sei quantas, mas eu não tenho dúvidas que existem. É que as pessoas têm como diabo, como demônio, às vezes como anjo, como ser alienígena também, seres que não são comuns de se ver, perceber, e não são só seres animados, são também seres inanimados, tipo objeto, alguma coisa desse tipo. Não só visível, mas também sentível. Sentível, sensitível. Perceptível. Porque, Silvio, eu penso o seguinte, meu pensamento, nós estamos presos num corpo físico. O Silvio não é esse corpo. O Silvio não é essa pessoa, não é esse material que está aí. O Silvio é essa pessoa. É isso que eu penso. Da mesma forma, eu penso o Manuel Lima, o Nick e todos nós. Nós somos pessoas, mas estamos num corpo. Mas não é que o corpo somos nós. Nós somos mais que o corpo. Posso melhorar? Quando você fala pessoas, vamos colocar, nós somos um espírito dentro de um corpo. Uma mentalidade. Eu vou colocar uma mentalidade. Nós somos uma mentalidade dentro de um corpo. Nós somos a mente dentro do cérebro. Pronto. Legal. Tá certo? Legal. Nós somos a mente presa no cérebro. Então, Silvio, e pode ver que tá tudo aqui na cabeça, cara. É a cabeça que comanda para tudo. Por quê? Porque a mente está na cabeça. A mente, para mim, é o ser. Então, nesse momento, neste plano, ou nessa dimensão, nós estamos presos
a um corpo que ele recebe informações externas e internas e, através de processos de eletricidade, e aí tem que entrar na física quântica, não vai ter jeito, tá certo? Ele assimila as coisas. Então, o que nós percebemos, o que assimilamos, é um resultado de um grupo de captadores de sensações que estão presas a esse corpo, condicionados a esse corpo, a essa dimensão. Eu penso, não estou certo, que quando o camarada, que é apenas o corpo que vai para a terra, ou vai ser cremado, ou jogado no mar, ou espedaçado para os animais, para os pássaros comerem, como acontece lá no Tibete, sei lá. Mas o que ocorre depois desse momento em que o coração para, é que esta mentalidade, esse ser, ele não é destruído com o corpo, que é um invólucro, que foi destruído. Eu penso que ele vai permanecer, entende? Agora, não mais nessa dimensão, em outra dimensão. E a questão dimensional, hoje eu dei exemplo, Silvio, que eu acho que é tão boa como o exemplo do ônibus. Cara, é simples, tu pega esse dedo aqui, ó, e atravessa para cá, ó. Pronto, agora bota uma bolinha na sua mão, na mão de alguém. Você sente aqui, cara, você não sabe se a bolinha está debaixo do dedo esquerdo ou do dedo direito. Por quê? Porque tua mente se confundiu na hora que você trocou os dedos, porque sua mente está acostumada a sentir os dedos assim, ó. É a percepção. Tá certo? Eu dei esse exemplo. O exemplo de dirigir o carro é fantástico. Você, quando estiver dirigindo, faz assim, ó. Você vai ver, cara, que você tem que voltar a cabeça para o lugar, senão você bate, porque você desconhece tudo. As dimensões da distância da rua, se o carro está subindo, se está descendo, a lateral do carro do lado de cá, que você até de olho fechado praticamente, você sabe, ó, que você não vai sair da pista. Mas, cara, você virou a cabeça assim, cara, já era. Aí, isso é coisa de maluco. Isso não é coisa de gente normal. E alguém me falou isso? Não, eu que fiz isso. Aliás, eu faço muita coisa de maluco. Entendeu? Olhar a pessoa de cabeça para baixo, cara, é a experiência mais terrível. A não ser que o cara seja acrobata de circo e tenha costume. Mas quem não tem costume de fazer isso, cara, pô, se você ficar de cabeça para baixo olhando pro rosto de outra pessoa, cara, é a coisa mais horrível do mundo. Então, é a percepção. O nosso corpo físico tem as percepções que são inerentes a esta dimensão. Agora, o ser que está no corpo físico, quando ele se desprende deste corpo, na minha visão, ele se desprende dessa dimensão. Então, as coisas agora vão acontecer para ele exatamente como a partícula. Porque o comportamento da matéria é diferente do comportamento das partículas que compõem a matéria. E chega a ser antagônica, chega a ser, inclusive, contrária. E desafia todas as leis da física comum que se conhece. Por quê? Porque é outra dimensão, cara. Olha o tamanho. Eu não sei nem se daria para falar em dimensões com relação a coisa que não é física, mas é energia. Quais as dimensões da energia? Comprimento, largura? Não, comprimento de onda é o conjunto das partículas, não é a partícula. Tá certo? Então você vê que não tem nem comprimento. Eu não sei quais seriam as definições para essa dimensão. É uma dimensão que hoje, através de ideias propostas por esses homens, o cara do gato na caixa, dos dois frisos, né, que eu esqueci o nome que se dá, das duas frestas. As fendas. Esse tipo de exercício mental transporta a gente para uma realidade que de maneira nenhuma a nossa mente compreenderia. Então, quando hoje, com instrumentos, inclusive, de computador, você consegue fazer o que você mostrou no vídeo hoje cedo, Silvio, tá certo? Que ali você está vendo ali num desenho animado, numa coisa de computador, mas está vendo ali as ondas d'água se dividindo, batendo, passando por duas frestas, duas fendas, mas lá batendo em vários pontos que não poderia colidir. Dentro da física normal, seria só como aquela bolinha que bate e faz uma risca, igual o freio de bicicleta, que fica lá na cueca. Aquela freada de bicicleta ali, o cara tá com 2 anos para fazer 2 freadas? Não, na física quântica pode estar. Pode fazer 2 freadas na cueca. Então, eu tô falando bobeira aqui, mas é um comportamento diferente demais da matéria. Então, são dimensões. Da mesma forma também, tem a dimensão quântica, vamos dizer assim,
que é bem próxima hoje com a tecnologia, de um entendimento real, de que nós sabemos que existe, eu não tenho dúvida. Até quando eu sugeri isso com a Amadinha, que eu estou em assunto com ela, falou, mas você acredita que existe isso? Eu falei, eu creio, minha vida. Esses experimentos, o Einstein deu vários tipos de, vamos dizer assim, de noções na ideia, fazendo exercício de ideia, que depois foi totalmente comprovado. Até mesmo o buraco de minhoca, dobradura de tempo, e outras questões desse tipo, tá certo? Então, aquilo que essas pessoas vislumbraram no passado, hoje a tecnologia auxilia a gente a compreender muito melhor, até porque podemos fazer analogia. Eu queria ver naquela época, por exemplo, os loucos daquela época, que até foram internados e morreram no hospício, citar, por exemplo, para poder abrir uma ferramenta de entendimento, citar essa da renderização. Como eles citariam esse paralelo, essa analogia? Não existia computador. Então, como eles poderiam dizer, a realidade se renderiza na sua frente? Não usariam esse termo. Só que hoje que nós conhecemos, através da tecnologia informática, e sabemos o que é uma renderização, nós podemos usar essa analogia para explicar o que aquelas pessoas sabiam, mas não tinham ferramentas de entendimento viáveis para poder explicar. E quando falava e repetia, insistia, era taxado de maluco. É igualzinho na Igreja Católica, naquela época é bruxa, queima no fogo, é herege. Por quê? Porque é uma mentalidade fora dos padrões, tá certo? Então, ô Silvio, só fechando, o exemplo do ônibus, eu penso que mais para frente a gente pode até esmiuçar melhor, com mais tempo, mas eu creio que hoje só esses tipos de exercício, coloca uma caneta embaixo da língua e toca os dentes com a língua, você vai ver que a sensação é diferente, não parece que você está tocando a língua nos dentes da mesma forma. Faz o teste da bolinha, coloca embaixo do dedo, e você vai ver que você não sabe em qual dedo está a bolinha. Vira a cabeça no carro, quando você estiver dirigindo. Cuidado para não bater, viu? Isso é só um exercício de louco quando você vê que dá para fazer. Isso vai sair da rua. Então você faça com cautela. E olhe de cabeça para baixo para um ente querido seu, uma pessoa da família, uma pessoa que você conhece, que você não tem dúvida de que você conhece. Fique de cabeça para baixo olhando para a cara da pessoa 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Você vai ver que a percepção muda toda. Então o que eu quero dizer é isso. A percepção nossa hoje está ligada a um condicionamento puramente humano e padronizado. E aí vou dizer mais, delineado, norteado por questões sociais, de imposição da mídia religiosa e tudo mais, que é a atmosfera exterior que envolve a gente e acaba nos conduzindo por essas veredas. Tá certo? Mas isso tudo preso a esse processo, vamos dizer, a essa dimensão. E quando nós partimos dessa, segundo o que já foi dito, para uma melhor, aí as dimensões são outras. A realidade é outra. As percepções da realidade são outras percepções. Não, legal. Então, tudo se baseia na percepção. Quando a pessoa consegue ultrapassar essa percepção, ela consegue ver coisas que normalmente não veria. Mais ou menos isso, né? Um louco vê muita mais coisa e sente do que... Não é só ver, não é só os olhos, mas sentir. Sente coisas. Percebe coisas. Nick, baseado nessa teoria da percepção que o Rubens colocou, o que você pode acrescentar? Muito bem, Silvio. Eu gostaria muito também de poder sentir e ter acesso a essas outras dimensões, que eu sei que a gente só pode chegar lá se tiver a informação e o conhecimento estar aberto, né, para tal. Uma das coisas que nos bloqueiam é o medo, né, e as nossas crenças. Por a gente acreditar, né, que só existe o físico, o material, essa conexão com o outro lado fica como se fosse uma fantasia. Então a gente não consegue ter essa percepção como que fala o Rubens mesmo, né? Porque só quem é médium, existem os médios, existem os espíritas, existem as pessoas que fazem o desdobramento, ou a viagem astral, né? Cada um tem um nome para a consciência que viaja, né? Mas eu conheci muita gente, e é um dos grandes sonhos da humanidade, inclusive, chama-se visão remota, é utilizado pelo exército americano para espiar os outros, né? Eles têm essa técnica, chama-se visão remota, cientificamente, que é para espiar as outras pessoas, né? Eles viajam, saem do corpo para espiar. Então, é possível, acredito que seja, eu ainda não tenho essa informação, esse conhecimento para poder chegar aí, mas eu acredito que tem.
Maravilha. Então, essa dimensão paralela, na sua concepção, ela é real, apesar de você nunca ter visto. É porque, assim, a gente tem os sentidos também, né? Eu nunca vi, mas a gente tem a sensibilidade que existe algo a mais a não ser o nosso corpo físico, entendeu? Você sonha, você tem sensações de coisas que você já viveu, déjà vus, visões, o teu pensamento vaga, você às vezes está aqui, de repente você está pensando que você está lá em outro lugar, às vezes você se vê em momentos do passado, em outras décadas, 100 anos atrás. Então, eu busco ter esse entendimento e ter essas emoções para me conectar a outras dimensões, que eu acredito que é possível se você estiver aberto e você tiver essa informação, que o Manuel Lima deve conhecer muito bem também. É isso aí, a bola foi deixada para você, Manolo. É contigo, Manolo, em relação à dimensão. Bom, a gente precisa separar bem dimensão e universo paralelo, né? São duas coisas completamente diferentes. A dimensão, a gente costuma pensar em dimensão como se fosse um outro mundo, um outro lugar, e na verdade é só uma frequência, né? Por isso que, mesmo sem ser um médium, por exemplo, que enxerga espírito, enxerga coisas da outra dimensão, qualquer pessoa, se ele se aquietar, parar o pensamento, se ele procurar sentir a presença do seu corpo etéreo, do seu perispírito. Está me ouvindo, não? Não, estou te ouvindo. É que eu mandar um abraço para o Daniel Vision, que está assistindo a gente aí. Vai lá. Então, não existe uma separação física dessas dimensões. Na realidade, tudo está no mesmo espaço. A única questão é a questão da frequência que você está. Então, é a mesma coisa que a frequência de um rádio, de uma TV. Você não precisa sair do lugar para pegar uma outra frequência qualquer. Você só tem que sintonizar aquela frequência. A mesma coisa, nós estamos aqui na terceira e você visualiza coisa da quarta dimensão como pessoas da quarta dimensão estão aqui agora nesta sala comigo, estão aí com você e tal, te vendo e tudo. Só que a tua visão, ela tem uma frequência que você não enxerga, mas você sente. Se você for um médium, você pode enxergar. Qualquer um sente a presença de pessoas, às vezes um perfume, às vezes uma ideia de alguém que ele conhece, que aquela pessoa, para ter aquela ideia, a pessoa tem que estar ali com ele. E quando, na realidade, você deixa o corpo físico, você continua no mesmo espaço, no mesmo lugar. Só que você está vibrando numa coisa diferente. Você tem um corpo praticamente físico para aquela frequência. Você se enxerga igual e tudo. E isso é o que a gente chama de mundo espiritual, né? Mas não está em outro espaço, em outro universo, nada. Está tudo aqui mesmo. É só uma frequência diferente. Deu para entender, não? Entendi. Ondas de frequência. Eu também, como disse o Rubens, eu não sei quantas frequências existem. Deve existir. O Rubens, inclusive, está concordando com tudo que você está falando aí. Deve existir diversas frequências. A gente não conhece. O que a gente tem mais notícia é da próxima, da quarta, por causa da espiritualidade, da mediunidade, de objetos que às vezes são materializados na nossa frente e tal, de espíritos que a gente conversa, e de acordo com como anda a nossa tecnologia, em pouco tempo você vai poder fazer um hangout e convidar alguém da quarta dimensão para vir fazer a palestra. Inclusive, ele está convidado oficialmente, qualquer um da quarta dimensão que quiser participar aqui. Deixa eu fazer você sabe que tem alguns espíritos que gostariam muito, né? Mas eles ainda dependem de um médium, né? Mas em pouco tempo eles não vão depender mais. Manolo, o Rubens quer fazer um adendo, você permite? Pois é, claro, lógico. Não, eu não expliquei bonito igual o nosso queridíssimo Manuel Lima explicou. Eu comecei a fala dizendo, sai daqui e chega lá. Eu citei, sai de São Paulo, chega ao Rio, né?
Sai daqui, chega a Vênus, eu citei. Mas o que eu quis dizer quando eu falei isso foi justamente isso. Não é uma questão de sai daqui e chega lá. É tudo aqui mesmo. Mas ele exemplificou muito bem. É uma analogia à radiofrequência. Se você pegar o rádio, você ouve a rádio AM no AM. Você muda a estação para FM, tu pega das FM, mas estão todas na mesma onda, entrando pela mesma antena. É exatamente o meu pensamento, exatamente como ele explicou muito bem. Sensacional, hein, Manolo? Tá com o pau. E essa terceira dimensão nossa aqui é um holodeck, né? A gente vem aqui para resolver algumas pendengas, algumas coisas, para evoluir um pouco, aprender, para esquecer aquilo que a gente já fez de complicado, para tentar recuperar espaço e tal, espiritualizar. Mas aqui é o mundo dos negócios, né, Rubens? Aqui é tudo dirigido, o pessoal que dirige o planeta dirige para ter lucro, para fazer negócio. Para eles, a massa, o povo é uma boiada e tal, né? Essa boiada precisa se acordar um pouco para se ver livre desse jugo, né? Desse jugo que só quer usufruir, né? É a mais-valia, né? O pessoal quer saber da mais-valia. Quanto lucro ele pode ter em cima de você, do seu trabalho. É isso aí. É um sistema escravagista, né? O Rubens, inclusive, a grande batalha do Rubens sempre foi tirar a gente dessa escravidão. No entanto, que quando ele fala tem o seu próprio negócio, tem a sua própria independência, porque até acho que foi o Henry Ford que disse que o escravo bem remunerado é o escravo melhor, né? Uma coisa assim. Então ele é escravo do mesmo jeito. Se ele está embaixo ou está em cima, ele é escravo, né? Ele é escravo do sistema injusto, ele é escravo de uma série de coisas que são impostas. No entanto, que desde que nós nos conhecemos por gente, né, nós somos colocados para lá, você tem que acordar cedo, você tem que ir lá para a empresa, você tem que... Né, isso é uma coisa que já foi embutida nos nossos tataravós, nos nossos avós e tal, e é uma coisa que eles acreditam. Eles não acreditam na independência do pensar, de você criar o seu mundo, de você criar o seu negócio, de você fazer as coisas da maneira independente do que é imposta pela televisão ou por qualquer coisa, né? Isso é um trabalho que o Rubens faz há muito tempo, que eu sou adepto, eu acredito nisso, e você mesmo, né, Manolo? Você mesmo é um oponente, né? Existe uma linhagem aí que há 10 mil anos explora a humanidade a seu benefício. É o que ele chama aí de a elite global, a Matrix, os Illuminati, eu não sei quem são, mas eu costumo dizer que a gente aboliu a escravatura entre aspas, né? Porque eles inventaram a escravatura politicamente correta e talvez até mais barata do que aquela de antes, né? Se você tem um escravo, você tem que tratar bem, tem que ter saúde, porque senão ele perde o valor, porque ele tem valor de revenda também, né? Agora não, você trabalha, o escravo trabalha quanto? 600 reais por mês, aí o salário mínimo, quer dizer, não dá nem para comer direito, né? Verdade, Manolo, muito bem colocado. Pedir para vocês que vocês curtam e compartilhem esse vídeo. Mas o curtir aqui, ó, aqui do lado desse ladinho aqui, tem um joinha, você dá uma curtida aí, que você amplia essa informação. Se você acha que a gente falou aqui hoje foi legal, é importante que outras pessoas saibam, então dá uma curtidinha aqui, compartilha esse vídeo no Google+, nas redes sociais, a gente só agradece, tá bom? Bom, eu quero que o Nick se despeça de todos, por favor, Nick, com você a palavra. Agradeço demais a sua participação. Obrigado, Silvio, do convite, de participar do Hangout. Sempre um prazer estar com você, com o Rubens, né? A gente sempre está aprendendo com vocês dois. Eu, embora não consiga participar de todos, mas eu sempre vejo os vídeos depois deles postados, né? Eu adoro, e são sempre informações. Tudo no universo, queridos amigos que falamos sobre a física quântica, são ondas e informações. E a informação está caindo na nossa cabeça. Basta a gente se conectar na frequência dela. Obrigado de coração a você que ficou com a gente até agora. Manuel Lima, que honra ter você aqui e ter aprendido um pouquinho com você também. Muito obrigado.
né? Que o todo lhe proteja sempre. Obrigado, Silvio. Obrigado, Rubens. Obrigado, Manuel. Até a próxima. Obrigado, Nico. É um prazer ter você aqui, uma excelente pessoa. Muito obrigado mesmo, viu? Manuel Lima, sua participação é sempre uma honra. Eu tenho uma amizade grande com você, você sabe disso. Uma pessoa que eu admiro, uma pessoa honesta, uma pessoa digna, uma pessoa de uma integridade fora do comum. Todo o convívio que eu tive com você sempre foi assim. Por isso que você está aqui, por ser essa pessoa maravilhosa. Despeça do nosso público e muito obrigado por estar aqui, viu, Manuel? Tá. Obrigado, Silvio, pelo convite. Obrigado ao Nick. Obrigado ao Rubens. Acho que pela primeira vez nós conversamos, eu acredito, já assisti seus vídeos, suas palestras e tal, mas primeira vez, muito obrigado. Né? E agradeço o convite e agradeço o público presente que esteve aí nos prestigiando. E só terminaria dizendo assim o seguinte, né? Tudo que eu faço para alguém, você fala, o cara é honesto, o Manuel é honesto e tal. É que eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu tenho uma crença, uma absoluta certeza de que tudo que eu faço para alguém, eu recebo aquilo na mesma proporção. Então eu procuro não sacanear ninguém, eu procuro desejar tudo de bom para os outros, porque isso tem me beneficiado. Então, eu acho que como eu trato os outros, trato os meus negócios, eu também recebo isso daí. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. E peçam o Viajou, porque é uma história interessante e quem lê vai gostar muito. Muito obrigado a todos. E não deixe de assistir o Teatro Cego, né? Ficar atento. O Teatro Cego é uma experiência única. Eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência, porque você vai ser cego por 60 minutos e vai adorar isso daí. Como é que faz para saber em que lugares a peça está sendo, em que temporada, que locais? Onde que ele pode ter acesso para saber disso? Para acompanhar o Teatro Cego, é pelo Facebook. É facebook.com/Teatro Cego, é a página. Lá toda a novidade, onde o Teatro Cego vai, as novas peças do Teatro Cego e tal, toda a informação ele obtém lá, no facebook.com/Teatro Cego. facebook.com/Teatro Cego, curtam lá a página, deve ser uma página, né? Vai curtir a página e aí vai ficar sabendo, né? Vai receber a notícia sempre. Inclusive, eu preciso ir, né, Manuel? Você já me chamou tantas vezes, eu preciso ir, eu acho interessante para ir com a minha esposa, Darlene. Né? Nós já fizemos diversas temporadas. Hoje o espetáculo ele é comprado, né? É itinerante, né? As empresas compram espetáculos, as secretarias de cultura do interior compram espetáculo e a gente vai viajando, vai fazendo isso daí. Bacana. A gente vai ficar atento lá que eu quero assistir, assim que houver possibilidade, assistir o Nick, eu acho que também, o Rubens também, acho é uma experiência interessante, né? Muito importante, é uma experiência que todo mundo deve ter, essa experiência. Manuel, muito obrigado por ter aceito o convite, viu? E haverá outros assuntos, vamos convidar você também, porque você é um gentleman, um cavalheiro, e será sempre bem-vindo aqui, viu? Rubão, muito obrigado de novo por você estar aqui, meu querido. Você sabe que esse Hangout sem você não existiria, né? Que você é o parceiro, porque quando não tem o Rubens, não tem Hangout, eu não tenho nem vontade de fazer. Um abraço muito especial, então, Silvio, para todos esses que assistiram um pouquinho, um pocão, pelo menos uma parte aí da nossa conversa. Eu fico muito maravilhado aí de ter hoje participado aí junto com o Manuel Lima. Peço a você, Silvio, que sempre que possível convide o Manuel Lima, também, claro, o Nick, mas o Nick já é de casa, a gente já nem comenta mais, né? Mas o Manuel Lima, por exemplo... Porta tá aberta, né? Ele pega e entra se quiser, é assim que funciona. O Nick é convidado permanente, se ele quiser, tá? Não é só ligar aí no estúdio aí, né, e já entrar. E o Manuel Lima também, cara, eu penso que é importante ter pessoas assim abalizadas igual ele, conhecedora de uma forma geral, né, da vida, até pela experiência própria também. E fiquei muito, muito maravilhado mesmo, gostei demais aqui da participação dos amigos, né, Silvio? E do teu convite mais uma vez para estar no seu Hangout, afinal de contas, é o Hangout do Silvio. É nosso. Você falou para, né, dormir cedo, que é a média de trabalho, mas eu não vou dormir hoje sem primeiro assistir o primeiro capítulo
da novela web A Feira. Pelo menos o primeiro capítulo está aqui na agulha. Na agulha é um termo de rádio, né? Porque o disco tu botava na agulha e soltava a música. Né? É um termo puramente de rádio. Vai assistir sua novela, Manolo. Olha aí, vai assistir sua novela. Capítulo 1. Qual novela que ele vai assistir, Rubens? Feira Livre. Ah, Feira Livre. Feira Livre. Eu sou o Nelson Relojoeiro da Feira Livre. Legal. Daqui a pouquinho acabar aqui, eu já estou vendo aqui o primeiro capítulo. Então tá bom, gente. Um abraço a todos, obrigado por tudo. Silvão, um beijão aí na nossa queridíssima Darlene, na sua mamãe também. E de lembrança ao Silvão, felicidades, cara. Beijão pra Madinha Elaine, que é uma queridíssima aqui, que a Darlene sempre fala dela, morre de saudade dela. Um beijão. A Madinha é uma gracinha, por isso que ela chama Madinha, né, Rubão? Legal. Gente, muito obrigado mesmo a todos vocês que estiveram aqui assistindo com a gente. Nossos convidados, o Nick, são todos pessoas do bem aqui. Eu escolho minhas amizades a dedo, hein? Vocês devem fazer o mesmo. O Nick é uma pessoa maravilhosa, o Manuel Lima é um ser fantástico, e o Rubão não precisa nem falar, né? Um cara totalmente do bem. Então, esse tipo de pensamento de pessoas boas no nosso entorno é coisa boa, gente. Não dá coisa ruim quando você junta gente boa em torno de você, né? Você vive melhor, certamente. Então, eu continuo acreditando que o meu pensamento de trazer pessoas boas para perto de mim vão me tornar uma pessoa melhor. E é assim que eu encerro a noite, desejando a vocês um bom feriado, né? Amanhã é feriado, que vocês descansem e consigam descansar, porque tem que voltar para a vida mecânica, não tem jeito, né? A gente não tem como fugir. Nós 4 aqui somos meio reagentes, a gente foge mesmo do padrão, a gente quer ser pessoas diferentes e não nos deixamos impor o que a gente deve ser por ninguém, nem por qualquer pessoa. Nós somos quem nós acreditamos. Oi? É feriado de quê, cara, que eu não sei? Eu também não sei, cara. Boa pergunta. Ah, é a Revolução de 1932. Pelo amor de Deus. Revolução de 32, Rubens. É. Consegui ler aqui na folhinha, de longe. Eu também não sabia, não. Li agora. Então, o pessoal vai descansar amanhã, já engata a sexta, sábado e domingo, que é o que a Darlene vai fazer. Já vai engatar, vai fazer o feriado prolongado. Mas ok, muito obrigado a todos, uma boa noite, fiquem com o Criador. Até a semana que vem. Tchau, tchau.